Olá, se você é uma pessoa tímida, provavelmente você já perdeu tempo e dinheiro em alguma situação da sua vida. Pois bem, é sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje, porque a pessoa que é tímida, ela sabe que tem muitas situações que ela poderia ganhar tempo, ela poderia ganhar mais dinheiro, mas por causa da timidez, ela acaba ficando parada. Às vezes não toma nenhuma iniciativa e por causa disso o tempo vai passando. Às vezes é um projeto que ela tem um desejo de fazer, mas ela nunca começa por causa da timidez. E geralmente a timidez vem acompanhada de um medo. Então a pessoa tímida sente muito medo do julgamento, o medo de algo dar errado, porque o tímido tem aquela sensação de que parece que ele não pode errar nunca, tem que fazer tudo certo sempre. E por causa desse sentimento de achar que não pode errar nunca, geralmente o tímido evita fazer algo novo. E por causa disso, ele perde muitas oportunidades na vida, perde tempo, às vezes algo que ele poderia fazer, um projeto novo para crescer na sua vida, até ganhar mais dinheiro, ele acaba não fazendo porque ele tem medo de tentar e dar errado, de começar algo e dar errado, e isso só atrapalha a vida de quem é tímido. Você que está me assistindo, eu acredito, se você está nesse vídeo, você é uma pessoa tímida ou então tem alguma situação que você tem essa timidez. Talvez você não seja uma pessoa tímida, mas às vezes, mesmo pessoas que não são tímidas, diante de algo novo, é comum sentir um certo medo, uma insegurança, uma incerteza. Mas só que o objetivo do vídeo de hoje é falar especialmente para as pessoas tímidas que estão sempre perdendo oportunidade porque ela tem medo de fazer algo, tem medo de enfrentar a timidez. E nesse vídeo de hoje eu trago até uma situação que aconteceu comigo recentemente a respeito de uma consulta que eu fui fazer com a minha filha e lá a médica tinha desmarcado a consulta, no dia da consulta. Tipo, chegou uma mensagem no meu celular, pelo Zap, né, apenas falando que a consulta foi remarcada, mas só que não tinha dizendo qual o dia que foi remarcado, o horário. E por causa disso, eu acabei indo até o consultório, porque eu demorei muito para conseguir essa consulta pelo plano. Então, já que veio apenas essa mensagem de remarcação e eu tentei entrar em contato com a operadora e não consegui, então eu acabei indo no consultório para que a minha filha fosse atendida. E chegando lá, a recepcionista disse que a médica não estava presente, tinha mandado uma mensagem desmarcando os atendimentos e o atendimento da minha filha tinha ficado para o mês de março. Então, eu questionei a ela a respeito da mensagem, que a mensagem não estava tão clara assim, não tinha falado que a consulta tinha sido remarcada para o mês de março e só tinha uma mensagem avisando uma remarcação e eu ainda tentei entrar em contato, mas não consegui. Então a recepcionista falou que já tinha resolvido, que era apenas isso mesmo, eu tinha que voltar no mês de março para ser atendida, mas só que eu acabei questionando porque eu já tinha saído de outra cidade, já tinha gastado dinheiro com transporte de aplicativo, estava chovendo no dia e sair com criança debaixo de chuva não é fácil, é uma tarefa assim mais chata, digamos assim, né? Porque às vezes até mesmo pessoas adultas sozinhas sair em dia chuvoso não é muito agradável, e com criança ainda pior ainda, e principalmente que eu tive que pegar transporte por aplicativo. Então, depois que eu questionei ela, e eu demonstrei que eu não estava satisfeito com aquela situação de ter que retornar novamente e aguardar outro dia para ser atendida, então ela disse se eu queria falar com alguém da coordenação e eu aceitei. E depois que eu falei com alguém da coordenação, elas conseguiram que outra médica que estava atendendo nesse dia atendesse a minha filha. E por que eu estou contando essa história? Porque isso, na verdade, é um fato real, não é história, né? Um fato que aconteceu comigo recentemente, mas isso só aconteceu porque eu resolvi fazer algo para superar a timidez. Porque se fosse em tempos passados, eu ia apenas aceitar que a consulta estava cancelada e agora eu tinha que aguardar o próximo mês para que a minha filha tivesse essa consulta. Então, isso é algo que acaba acontecendo frequentemente com quem é tímido. Às vezes ele tem medo até de questionar a respeito de algo e fica apenas aceitando tudo. E isso é ruim, porque isso faz você perder tempo, perder dinheiro,
Porque se eu apenas aceitasse a resposta da recepcionista e voltasse para casa, eu ia perder tempo, porque até hoje eu ainda estou aguardando esse dia da consulta da minha filha, que seria dia 11 ainda, essa consulta, e também eu ia perder dinheiro, porque eu tinha que gastar, né, com a ida e a volta do transporte, né, de aplicativo. Então, olha só, às vezes é coisa simples do dia a dia, mas para quem é tímido, às vezes o tímido sempre passa por situações que ele acaba deixando para lá, ele acaba perdendo tempo, perdendo dinheiro. Por quê? Porque ele tem medo até de questionar, de se posicionar, de buscar os seus direitos. Porque se fosse em tempos atrás, talvez eu ia voltar para casa, ia perder tempo, perder dinheiro. E é por isso, gente, que eu estou aqui no YouTube, porque eu sei que o YouTube ajuda muito na nossa comunicação, ajuda a gente a se expressar. E todo esse posicionamento que eu tive, eu agradeço a esse trabalho que eu estou aqui no YouTube, fazendo isso, gravando vídeos, para eu superar a timidez, para eu saber me expressar melhor. E é por isso que eu estou aqui gravando vídeo nesse canal. Tem outro canal também que eu fiz há mais de 10 meses, foi o início de tudo, e eu vejo que traz sim resultado. É por isso que vale a pena você fazer algo para superar a timidez, porque senão você vai estar sempre perdendo tempo, perdendo dinheiro. E o pior é que quando acontecia essa situação de eu deixar para lá algo que eu sabia que estava errado, quando eu chegava em casa eu ficava me sentindo mal, porque sempre vem aquele pensamento, ah, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo, e a gente acaba até mesmo ficando com aquela sensação até de raiva de nós mesmos, porque a gente não soube se posicionar. Comigo acontecia isso, porque às vezes quando eu queria falar algo por causa da timidez, eu já ficava nervosa, começava a gaguejar, parecia que eu ia chorar. Eu já tenho essa voz assim, algumas pessoas dizem, né? E às vezes até quando eu ouço um áudio, parece que eu estou falando chorando, mas é a minha voz que é assim mesmo. Mas quando eu estava diante de uma situação que eu não estava de acordo, e eu fosse questionar algo, aí por causa até da minha voz e de todo o nervosismo, parecia que eu ia chorar. Então, às vezes, eu deixava para lá, para até mesmo, para não passar por esse constrangimento de chorar diante de uma situação adversa, e isso é ruim. E é por isso que eu estou aqui gravando o vídeo, e cada vez que eu gravo um vídeo, eu sei que eu estou aprimorando mais a minha comunicação, e isso acaba refletindo no meu dia a dia. Porque hoje eu sei me posicionar melhor, hoje eu não tenho mais tanto medo assim de estar me expressando diante das pessoas. Eu sei que ainda existem etapas a ser vencida, né? Eu ainda tenho que me superar um pouco mais nessa área da timidez, mas eu já vejo o resultado. E tudo isso porque eu resolvi dar um passo a mais, fazer algo concreto para eu superar a timidez. Então, por isso, você que está me assistindo e é tímido e quer fazer algo, mas tem medo, você precisa dar um primeiro passo, precisa fazer algo que vai lhe ajudar com a timidez. E estar aqui no YouTube gravando um vídeo foi um meio que eu encontrei para estar superando a minha timidez e estar me ajudando na comunicação. Porque, como eu já disse em outros vídeos, o tímido, às vezes, ele tem muito conhecimento, mas na hora de comunicar, ele acaba se atrapalhando por causa do medo que ele sente, até de falar algo errado, e pelo fato dele ficar com medo de falar algo errado, ele acaba falando errado mesmo. E geralmente o tímido, quando erra, parece que o erro dele é maior do que o erro de todo mundo, porque ele tem aquela sensação de que todo mundo vai estar julgando e que ele não pode falhar nunca, ele tem que ser perfeito, e isso é ruim. Então é por isso que você que é tímido, veja hoje o que é que você pode fazer para estar superando essa timidez, porque realmente vale a pena você fazer algo para superar sua timidez, porque a timidez traz muitas limitações. E hoje em dia, depois que eu comecei o meu canal no YouTube, já tem 10 meses que eu estou aqui no YouTube, eu vejo a diferença, não só aqui nos vídeos, porque os primeiros vídeos do meu outro canal, eu via, né, como eu gravava, até mesmo aquele medo na hora de gravar, às vezes gaguejava muito, mas hoje em dia eu me sinto melhor para estar gravando. Tanto é que os meus vídeos eu começo, como eu estou gravando agora, né? Já tem 9 minutos de vídeos. Eu estou aqui gravando, não vai ter cortes. Eu geralmente, os meus vídeos não tem edição, por quê? Porque eu estou aprendendo a me expressar melhor. Então, quando eu gravo um vídeo, eu não preciso ficar fazendo recortes de, porque eu errei isso, eu me expressei mal, isso saiu errado, não. Geralmente, os meus vídeos eu começo a gravar e vou até o final. E tudo isso me ajuda mais ainda a me expressar melhor. Então, realmente,
Para mim, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no YouTube, eu agradeço a você que acompanha os meus vídeos, deixe um comentário, você que é inscrito no meu canal, porque tudo isso só me ajuda a continuar nessa jornada. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você em algo e você que tem interesse sobre esse assunto, faça sua inscrição no canal, deixe aqui seu comentário, seu like, compartilhe também esse vídeo para ajudar pessoas que desejam superar a timidez. E até um próximo vídeo, gente. Tchau.